Me chamo William Rafaela e hoje vou falar um pouco sobre a luz e a interação com o sistema biológico. Fotossíntese em plantas, a visão humana, câncer de pele causado por raios UV. A luz é um aspecto corriqueiro de nossas vidas, muitas vezes nem prestamos atenção nela. A luz solar é essencial para a manutenção de qualquer teia alimentar e sem a qual a vida como conhecemos seria inviável. Essa mesma luz solar, quando nos expomos frequentemente sem proteção, pode causar mutações em nossas células da epiderme, gerando câncer. É também essa luz que nos permite admirar uma paisagem de tirar o fôlego, como um fragmento de Mata Atlântica ou a quebra das ondas do mar no fim da tarde. A vida interage com a luz e a luz interage com a vida. O estudo de fenômenos luminosos, da verdadeira natureza da luz e o desenvolvimento da sua aplicação ocorre desde a antiguidade. Estudos de fenômenos elétricos e magnéticos e de sua natureza também encontram registro desde o início da história das civilizações. Até o final do século XVII e início do século XVIII, preponderou o entendimento estabelecido por Newton de que a luz era composta por feixes de partículas. No início do século, contudo, Young, ao fazer a luz incidir sobre fendas, mostrou experimentalmente o surgimento de franjas de interferência, resultado que somente poderia ser explicado caso a luz tivesse um comportamento ondulatório. O trabalho de Planck, em 1900, ao introduzir a noção de quantos de energia para explicar o comportamento da radiação de um corpo negro, levou ao entendimento que a radiação eletromagnética poderia, em determinadas condições experimentais, apresentar características corpusculares. Um exemplo disso é o efeito fotoelétrico discutido por Einstein em 1905. De 1900 a 1930, com os trabalhos de Bohr, de Broglie e Schrödinger, entre outros, foi induzida a física quântica, onde a noção de onda e partícula deixou de ter sentido. No contexto da física quântica, a luz não é uma partícula e nem onda, não tendo sentido. Na verdade, essa pergunta, dado o caráter probabilístico entre entes quânticos. O desenvolvimento da mecânica quântica propiciou o surgimento da espectroscopia molecular, com o emprego da luz para análise de estruturas em nível molecular e a possibilidade da sua utilização para o estudo e análise de sistemas biológicos complexos. O forte desenvolvimento tecnológico, a partir de meados do século XX, com o desenvolvimento de dispositivos como o laser, em 1962, por exemplo, abriu possibilidades para a aplicação da luz em vários campos do conhecimento humano, inclusive na medicina. As bases para a compreensão dos mecanismos moleculares associados ao efeito da luz sobre as células foram estabelecidos, entretanto, somente na década de 80. Atualmente, uma série de técnicas empregando as propriedades da luz como reflexão, espalhamento, interferência, coerência, entre outras, estão sendo amplamente utilizadas em diagnósticos biomédicos, desenvolvimento de técnicas não invasivas e no tratamento de enfermidades em vários ramos da medicina, como dermatologia, oftalmologia, urologia, oncologia, entre outros. No Brasil, vários grupos de pesquisa atuam nesse campo e verificam a incorporação de técnicas empregando a luz em uma série de tratamentos de rotina e diagnóstico em clínicas, laboratórios e hospitais. Entre as possíveis aplicações da luz, seu emprego no tratamento de úlceras com a utilização de lasers de baixa potência ou LEDs já encontra em vários registros na literatura e pode propiciar um recurso terapêutico opcional aos convencionais ou ser utilizado em conjunto com estes, com a vantagem do baixo custo e comprovada eficiência. Nesse trabalho, é apresentada uma revisão sobre os efeitos da luz em sistemas biológicos. Olá, meu nome é Giovana e eu vou falar sobre a luz no sistema biológico. Segundo a pesquisadora Cláudia Rioja, a luz é um potente agente biológico e terapêutico, fundamental para a vida em nosso planeta. Sem ela, não seriam possíveis muitos processos metabólicos, que resultam em crescimento, comportamentos e percepção do ambiente. Os estudos na área comprovam que a luz aumenta a agilidade e o desempenho, tanto de dia quanto de noite,
e influencia as funções regionais do cérebro. Com o mundo moderno e o uso constante de iluminação artificial, pouco se levou em consideração o quanto essa luz alterou o ritmo cotidiano de 24 horas dos seres humanos, ou seja, suas relações com o dia e a noite. Descobertas recentes apontam para um novo sistema sensório no olho que detecta os efeitos da luz e age diretamente na atividade neurocomportamental humana. Partindo deste fato, atualmente busca-se estabelecer parâmetros no que se refere às relações de arquitetura e iluminação de ambientes associados à saúde e bem-estar dos usuários. Esses pontos também levam em consideração aspectos de performance, conforto visual e da apreciação estética do espaço. Diversos estudos apontam que iluminação artificial com alta intensidade luminosa, em conjunto com a iluminação natural do ambiente, pode melhorar e contribuir significativamente para tratamentos contra depressão, distúrbios bipolares, agitação, distúrbios do sono, dores e depressão sazonal do inverno. Alguns aspectos da luz que influenciam na saúde e no bem-estar do ser humano é que, durante o dia, a iluminação natural estimula a produção de serotonina. À noite, a escassez de luz estimula a produção de melatonina, entre outros hormônios. E é fácil de entender. A luz, que entendemos como a mais saudável, a luz natural, deve estar em consonância com o nosso sistema circadiano. Olá, me chamo Vinícius Ventura e estou aqui para explicar um pouco sobre a reação fotobiológica. A reação fotobiológica é a aplicação da luz em determinados comprimentos de onda e é fornecida por um espectro de ação. Um espectro de ação é um gráfico de fotorresposta. Por exemplo, a taxa de síntese das células HeLa ou o crescimento de Escherichia coli. As reações fotobiológicas acontecem devido à absorção realizada por uma molécula fotoaceitadora da energia da luz incidente. Um espectro de ação deve ser, portanto, idealmente similar ao espectro de absorção da molécula que absorve a luz. Na figura 1, apresentamos três espectros de ação, considerando a taxa de síntese de DNA, representada pelo triângulo, a taxa de síntese do RNA, representada pelo círculo, e a taxa de adesão das células HeLa, na fase exponencial, representada pelo quadrado, e um espectro de absorção de monocamadas de células HeLa, secas a ar na região de comprimento de onda, do vermelho ao infravermelho. As células HeLa caracterizam-se por um grupo de células cancerosas doadas involuntariamente por Henrietta Lacks. Henrietta Lacks era portadora de um câncer de colo uterino, que produzia metástases anormalmente rápidas. Após sua morte, estas células continuaram a ser cultivadas em laboratórios e auxiliam em várias pesquisas como vacinas para poliomielite, câncer, AIDS, efeitos de radiação e mapeamento genético. Um primeiro dado importante a observar é que as posições dos picos dos espectros de ação são praticamente as mesmas, respeitando-se os limites do erro experimental. Isto é muito interessante, uma vez que os processos analisados ocorrem em diferentes regiões da célula, no núcleo e membrana plasmática. Portanto, é possível concluir que o fotoaceitador primário seja o mesmo. Uma outra conclusão é que devem existir diferentes caminhos de sinalização dentro da célula entre o fotoaceitador, o núcleo e a membrana celular. Acredita-se atualmente que existe um mecanismo universal fotobiológico da ação da luz sobre a cadeia respiratória, em células eucarióticas e procarióticas. Os fotoaceitadores são enzimas terminais da cadeia respiratória, a citocroma C, oxidase, e o citocroma BD, em células procarióticas de Escherichia coli. No caso da radiação, na região do vermelho ao infravermelho, já na região do azul ao violeta, outros fotoaceitadores como flavoproteínas e em outras etapas da cadeia respiratória foram identificados. É importante salientar
que condições experimentais podem interferir no estado de oxidação ou redução do citocromo C oxidase, que só é um fotossintetizador primário quando está em forma intermediária. Os mecanismos de ação da luz, após a absorção, se caracterizam em primários e secundários. Os mecanismos primários ainda não foram bem estabelecidos com uma série de hipóteses associadas. Já os mecanismos secundários são os responsáveis pela conexão entre a resposta à ação da luz pelos fotoaceitadores, localizados na mitocôndria, e os mecanismos de síntese DNA e RNA, localizados no núcleo, ou outros fenômenos em outros componentes da célula, como, por exemplo, a adesão da membrana. Existem diferentes processos de regulação associados ao controle dos fotoaceitadores sobre o nível de ATP intracelular, fatores de transcrição celular sensíveis ao estado redox ou cascatas homeostáticas de sinalização celular do citoplasma através da membrana celular para o núcleo. Estes mecanismos apresentam dependência de vários parâmetros, como a dose de radiação, o comprimento de onda, o modo de operação da excitação luminosa e a intensidade de excitação. Foi observado que o estado geral redox da célula e seu pH no momento da irradiação podem levar a respostas mais fortes ou mais fracas das células irradiadas. Isto é, a resposta à excitação, principalmente a de baixa potência, depende das condições iniciais da célula. Como estas condições dependem de uma série de fatores e variam de indivíduo para indivíduo, a resposta aos efeitos da irradiação ainda necessita de uma análise mais sistemática, principalmente para estabelecer correlações quantitativas. Bom dia, meu nome é Darlan. Irei falar agora sobre a interação da luz no nosso dia a dia. Aquelas perguntas clássicas: por que o céu é azul? Por que as nuvens são brancas? Por que a veia é azul se nosso sangue é vermelha? A interação da luz ocorre em diferentes meios, não somente no líquido, mas também ocorre em sólidos, quando interagem com um objeto ou nosso corpo. Também interagem na atmosfera, com os gases. A luz refletida vem em determinado meio, interage com a superfície e volta para o mesmo meio de onde ela veio. A luz refratada, ou refração, é um fenômeno da óptica, no qual acontece uma modificação da velocidade da luz, à medida que ocorre uma mudança no meio da propagação da mesma. Por outro lado, se o ângulo de incidência de luz for igual a zero, a luz não sofrerá desvio, e portanto seu ângulo refratado será nulo. Logo, não haverá refração. Uma outra interação à luz é o fato dela ser absorvida. Parte dessa luz, quando interage com alguma coisa, por exemplo, uma folha verde, por que vemos verde? Porque parte da luz branca foi absorvida e outra refletida. Um exemplo é lasers, verde, azul e vermelho. O verde, a folha vai absorver. Já o vermelho e o azul, a folha vai refletir. Quando a luz branca interage, as partículas do corpo se espalham a luz em todas as direções, de maneira igual aos comprimentos de onda. Para finalizarmos a nossa videoaula de hoje, a luz é uma radiação eletromagnética cuja natureza ainda não foi inteiramente desvendada. Foi essencial para o surgimento e a manutenção dos seres vivos, sendo um dos fatores que inserem nosso planeta na zona habitável do Sistema Solar, ou seja, propícia para a existência da vida. E foi por meio da ciência que o ser humano também conseguiu manipular algumas características da luz em benefício próprio, inclusive em prol da própria ciência. É a velha metáfora da ciência, como a luz que expõe os moradores da caverna é a realidade em sua forma mais literal.